dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Bom, então nós vimos que o mundo feudal ele foi passando por uma série de transformações, principalmente tecnológicas, quando estava chegando a partir ali do século X. Surgiram os moinhos de vento, e moinho de água que dinamizavam o processo de moagem dos grãos, para se obter a farinha, principalmente de trigo e de centeio. Também houve uma questão, cheguei a comentar já em outras aulas, do uso da charrua. A charrua, que era? Era o arado. Se usava arado já na agricultura feudal, só que era um arado totalmente de madeira. A charrua era um arado com ponta de metal. Com isso, penetrava mais profundamente na terra, deixando a terra mais revolvida, sendo melhor para as plantações, E houve também a questão de se atrelar, o cavalo pelo peitoral, o cavalo puxar o arado, ao invés de pelo pescoço, Como eu até já falei também em outro exemplo, o cachorrinho tem aquela coleira que puxa ele pelo pescoço, que machuca, que deixa ele sem ar, e tem aquela coleira que puxa pelo peitoral, que é a que ele tem quando ele vai passear. Coragem? Ó, dá oi para os aluninhos. Então, como o cavalo puxava o arado pelo peitoral, ele rendia mais, ele se cansava menos, que ele não ficava sufocado. Houve também a questão do rodízio trienal. A terra era dividida em 3 partes, sempre tinha uma parte descansando, que a cada 3 anos se fazia um rodízio. O que estava descansando mudava, o que plantava, por exemplo, trigo, deixava de plantar trigo, passava a plantar batata, e o que plantava batata passava a plantar trigo, ia fazendo um rodízio. E com isso, com mais alimento disponível, a população das cidades começou a crescer, começou a mais gente ir morar nas cidades, E aí como a população no campo cresceu, as pessoas foram morar nas cidades, a vida das cidades voltou a ser dinâmica, E as atividades das cidades não eram, obviamente, atividades agrícolas, porque isso precisava de espaço, e esse espaço estava disponível apenas no campo, Então, nas cidades, as pessoas foram trabalhar com artesanato e com comércio, Quem produzia bens de consumo da época, fosse uma roupa, fosse um móvel, eram sempre artesãos, Eram os artesãos que faziam todos os objetos. Eles eram trabalhadores qualificados que aprendiam técnicas para produzir, os artigos. Uma roupa, um calçado, uma mesa, uma cadeira, Tudo era feito pelos artesãos, Existiam inclusive as chamadas guildas, que eram as corporações de ofício. Imagina, um jovenzinho entrava numa guilda, que é o nome das corporações de ofício, quando ele era bem novinho, com 7 anos de idade, e lá ele ia aprendendo a sua profissão, com o mestre artesão. Até chegar na sua idade adulta, ele já seria um artesão, ele passaria a ensinar o artesanato para outras pessoas, E assim ele trabalhava como aprendiz. Também tinha os jornaleiros, que eram os que trabalhavam e recebiam por dia, E também começaram a surgir as atividades bancárias, Por quê? O que eram as atividades bancárias? Uma pessoa tinha que comprar mercadoria no Ocidente, começou o comércio, as pessoas compravam mercadoria de um lado, levavam a mercadoria para outro lado, Comprava no Oriente, lá em Constantinopla, em Jerusalém, na Síria, lá em Damasco, e tinha que levar essa mercadoria até, por exemplo, Florença, na Itália. O risco de ser assaltado era grande. O que acontecia? O comerciante ele dava 1000 peças de ouro para um banqueiro em Florença, e esse banqueiro em Florença dava um documento, Chegando lá em Constantinopla, por exemplo, um correspondente bancário
ao receber essa carta de 1000 peças de ouro, entregava a quantidade correspondente ao correntista. Lógico, com alguma diferença, né? Imagina, o comerciante entregou 1000 peças de ouro para o banqueiro. Lá no correspondente bancário em Constantinopla, ele retira, por exemplo, 995 peças de ouro, né? Aí o banqueiro, ele ganhou 5 peças, né? O que ele fez? Nada, ele só recebeu o dinheiro em Florença e entregou um outro dinheiro, né? Outras peças de ouro lá em Constantinopla. E assim as atividades bancárias foram surgindo, né? Como nós já vimos, os feudos também, eles tinham diversas moedas diferentes, cada feudo tinha sua moeda, então tinha que trocar muita moeda. Os banqueiros, eles surgiram como cambistas, que trocavam as moedas, né? Se troca uma moeda pela outra, tirando um pouquinho, né? Um exemplo vai hoje o dólar e o real. Eu quero comprar 10 dólares, né? Eu quero comprar 10 dólares. Aí eu vou lá no cambista e ele me vende 10 dólares por 50 reais, né? Que absurdo. Pior que tá até mais do que isso, né? Mas vamos lá. Aí ele me vende, né, 10 dólares por 50 reais. Aí alguém quer trocar 50 reais por dólares. O que ele vai fazer? Ele não vai trocar por 10, ele vai trocar por 9. Né? Ou então eu vou lá vender, eu tenho 10 dólares e vou vender para ele. Ele não vai me vender por 50 reais. Ele não vai comprar de mim, aliás. Ele não vai comprar de mim esses 10 dólares por 50 reais. Ele vai comprar de mim por 49, por 48, por 47, que é a diferença, né, que ele ganha. Então o banqueiro, ele é alguém que vai ganhar sem fazer muita coisa. Ele só vai emprestar dinheiro. Empresta e troca, empresta, troca, empresta e troca. Ele não produz nada. E por que banco? Porque esses cambistas, eles carregavam num baú diversas moedas diferentes. Para não ser roubado, eles sentavam em cima do baú, faziam o baú de banco. Entenderam? Banco, porque ele sentava no baú e fazia de banco. Quem não sabia por que da palavra banco, a etimologia explica agora, né? Bom, então as cidades, né, elas eram protegidas por muralhas e elas queriam ser independentes dos feudos. Só que os senhores feudais queriam cobrar as obrigações feudais, né, desses habitantes das cidades, né? Por quê? Porque as cidades estavam no território dos feudos. Então, para ter autonomia em relação ao feudo, as cidades tinham que ter uma carta de franquia. Essa carta, ela poderia ser comprada, né? Ela poderia ser comprada ou conquistada. Se não houvesse acordo da compra dessa carta de franquia, a cidade poderia fazer guerra contra o senhor feudal, né? Nessa época surgiram também importantes rotas de comércio, né? Na cidade de Florença, Estrasburgo, Basileia, né? Houve também a famosa rota de Champagne, né? Que passava por Flandres. Né, as cidades do norte da Itália, da Europa, formavam a Liga Hanseática. E então o comércio, com esse finalzinho aí de feudalismo, ressurgiu com força total, né? E o que vai ser considerado até o ato fundador do capitalismo são as cruzadas, né? O que são as cruzadas? Os turcos muçulmanos, sob a liderança do Salah ad-Din, né, também conhecido como Saladino, tomaram a cidade de Jerusalém e proibiram os cristãos de entrar na cidade, né, porque nas cidades sagradas do Islã só islâmico pode entrar. Então o patriarca da Igreja Ortodoxa de Constantinopla convocou os cristãos do Ocidente, né, do Papa Leão X, para ajudá-los a lutar contra os infiéis, no caso os muçulmanos, né? E então o que aconteceu? Essas guerras levaram o nome de cruzadas. O Papa Urbano II convocou toda a cristandade, todos os cristãos foram convocados para lutar, para libertar a Terra Santa, né, a Terra de Deus, das mãos dos muçulmanos, né? Na época as pessoas não respeitavam a religião umas das outras, né? Então era tudo na base da violência. E eles receberam esse nome de cruzados, né? Os soldados, porque eles usavam um uniforme com uma cruz bordada na frente. Eles foram para lá, para as cruzadas, porque foi prometido para esses
soldados que eles seriam perdoados de todos os seus pecados. Como as pessoas da Idade Média eram obcecadas por medo de ir para o inferno por causa dos seus pecados, né? Então, prometer para essas pessoas que os pecados delas seriam perdoados, nossa, era igual você prometer hoje para uma pessoa que fica um ano sem comer chocolate que você vai ganhar uma Ferrari. É um exagero, mas era mais ou menos assim. Então as pessoas morrendo de medo de ir para o inferno, falavam, basta você ir lá lutar contra os muçulmanos no Oriente que seus pecados serão perdoados. Nossa, as pessoas foram voando para lá, correndo, né? Foram correndo para o Oriente. Enfim, na primeira cruzada os cristãos ganharam, fundaram o reino cristão de Jerusalém, mas já na segunda foram derrotados, e aí todas as outras cruzadas, foram 7, os cristãos foram derrotados, né? Essas cruzadas foram convocadas principalmente porque os cristãos viviam guerreando no Ocidente, né? Um cristão contra o outro, às vezes da mesma nacionalidade, um feudo franco lutando contra outro feudo franco. Com as cruzadas, o Papa tinha a chance dos cristãos pararem de guerrear entre si e irem guerrear contra os muçulmanos, que era uma religião inimiga. Que mais? Naquele tempo o costume, né, nesse final de Idade Média, o costume de herança já tinha mudado. Era só o filho mais, que é o que mais ou menos a gente conhece hoje dentro da realeza. Só o filho mais velho herda, né? Até hoje, nos lugares onde tem rei e rainha, né, onde é monarquia, o filho mais velho herda a coroa. E os outros filhos não têm o que herdar. Então, por isso também que as cruzadas foram convocadas. Era uma chance da nobreza europeia conquistar terras, conquistar riquezas e matar infiéis. Quem que eram os infiéis? Muçulmanos e judeus. Pessoas que acreditavam no mesmo Deus, mas não da forma que os cristãos católicos acreditavam, né? E não só cristãos católicos guerrearam contra judeus e muçulmanos. Os cristãos católicos guerrearam também contra cristãos ortodoxos. Inclusive, chegaram a saquear a cidade de Constantinopla, os cristãos católicos, né, os cristãos ocidentais. E daí só os episódios horríveis. Teve, por exemplo, a chamada Cruzada das Crianças. Pegaram aquela passagem da Bíblia que fala, que Jesus fala, né, deixai vir a minhas criancinhas, né, porque nelas está o louvor perfeito. Aí falaram, se a gente mandar só criança para as cruzadas, elas vão vencer os muçulmanos. Gente, essas crianças ou morreram, ou morreram de fome no caminho, de cansaço, ou foram espancadas, assassinadas. Muitas foram vendidas como escravos. Um horror, né? Só na cabeça de fanáticos da época mesmo, né? Mas o importante dessas guerras santas, né, das cruzadas, é que elas abriram caminho para as rotas de comércio para o Oriente, né, as chamadas especiarias. E especiarias, roupas de seda e joias, esses produtos viraram artigos de luxo lá no Ocidente, perdão. Então, as cruzadas são consideradas o ato fundador do capitalismo justamente por isso, porque se organizou de uma forma caravanas que iam para o Oriente, compravam esses produtos que eram super cobiçados pela nobreza europeia e eram levados para o Ocidente para serem revendidos por 1000 vezes, 2000 vezes, até 6.000 vezes a mais que o valor pago nos mercados de Constantinopla, de Jerusalém, de Damasco. Então era um risco, era uma viagem perigosíssima. Muita gente ia para essas viagens e não voltava. Por quê? O cara ia viajar com muita grana, na ida podia ser roubado do dinheiro. Ele comprava as mercadorias, ia voltar com muita mercadoria, na volta poderia ser roubado das mercadorias, né? E eram viagens que demoravam pelo menos um ano. Era um ano viajando para chegar e um ano para voltar. Mas quando isso era feito, quando conseguia-se ser bem sucedido nessa operação comercial, os lucros eram absurdos, né? Nessas cruzadas que surgiram também as ordens, né, como dos cavaleiros teutônicos, dos cavaleiros templários, né?
que acabaram acumulando muito poder, né? E as cruzadas foram realmente um momento triste na história da humanidade, porque teve muita violência tanto da parte dos cristãos como da parte dos muçulmanos, né? Hoje já vi uma reportagem dizendo quem que estava certo nas cruzadas, cristãos ou muçulmanos? Ninguém, tá? Ainda mais nos olhos de hoje, gente, não dá para dizer, a gente que é cristão falar os cristãos estavam certos, nem quem é muçulmano falar que os muçulmanos estavam certos. É um outro período histórico, uma situação bastante complicada. O que a gente pode dizer é momento triste da humanidade. Beleza, galera? Então é isso. Uou!